é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente na TV, estamos aqui no nosso segundo bloco, estamos falando sobre haverá falsos cristos e haverá falsos profetas. Estamos começando a parte do Evangelho que eu considero que é a parte do Evangelho que traz os instrutores. Lembra? Fundamentação, instrumentos, instruções, os instrutores. Mas antes de falar, vamos convidar vocês para participar do Clube Amigos da Boa Nova. E por que isso? Porque tudo isso que vocês estão vendo aqui não existe, a casa ela não vive de negócios, né? Acontecem coisas, nós já temos de vender coisas lá no Mercatudo, de vender livros, ok? Porém, a gente precisa manter as coisas funcionando. E a FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, tem como proposta, vamos dizer assim, levar a palavra, né? Que distribui aí a cultura espírita. E tudo tem custo. A gente também precisa do dinheiro para manter as coisas funcionando, tanto em forma de estrutura como staff, né, o pessoal que trabalha. Nós que falamos aqui, todos nós somos voluntários, mas quem trabalha com a gente é assalariado, recebe seus bens e assim por diante. Se você ligar para o Clube Amigos da Boa Nova, que é 0800 12 18 38, você pode dizer para nós como que você gostaria de contribuir. E eu gosto também de lembrar que às vezes a pessoa não tem como contribuir, mas ela sabe alguém que tem. Ou alguém que está querendo, mas não sabe o quê. Várias vezes eu pergunto, doutor, eu queria participar de alguma atividade, eu queria doar não sei o quê, não sei, o que o senhor sugere? A nossa sugestão é que você indique o Clube Amigos da Boa Nova para essa pessoa, ok? E será bem-vindo toda e qualquer ajuda que puderem. E voltando aqui ao capítulo 21º, o primeiro capítulo que vai até o 28º, que são os instrutores. Lá no fim, no capítulo 28, acho que é no 27, né? E que vai para o 28 também, nós vamos começar a perceber quem é o nosso verdadeiro instrutor, certo? Se nós vamos dar uma olhadinha no nosso segundo slide, nós vamos ver sobre os falsos profetas, ok? Então, nós vimos lá que existe a árvore má e a árvore boa. A árvore má são provavelmente aquelas pessoas que se dizem que estão trazendo a palavra de Deus ou qualquer palavra confortadora em nome desta ou daquela religião, porém, a gente começa a perceber que eles podem estar nos enganando. Eu coloquei várias figurinhas aí, que é meio brincadeira, né? Por exemplo, no canto superior esquerdo aqui, uma ovelha, mas a sombra dela é um lobo, né? Depois embaixo é uma figura ambígua. O que é isso? É um rosto de uma senhora ou uma moça? Não dá para saber, então às vezes a gente fica meio confuso, né? E outra coisa, os falsos profetas, eles são cegos guiando cegos, está lá no canto superior direito. Aquela plaquinha lá está escrito, não sei se estão conseguindo ler, mas está escrito Beleléu, né? Vai para o Beleléu, né? Quem segue cego vai para o Beleléu, né? No sentido de profecia, né? E aqui embaixo um lobo colocando um fantoche com cara de ovelha e todas as ovelhas adorando isso e brincando. Então, quais são as características dos prováveis falsos profetas que já devem estar aí campeando ao seu redor? Primeiro, são numerosos. Então a gente começa a perceber que tem muita gente dando opinião e pitaco na vida de Deus, ou usando a palavra de Deus para dar pitaco na sua vida, certo? Seduzirão muitas pessoas, sim. Nós vamos ver depois no final, como eu vou falar sobre o profeta Jeremias, como as pessoas preferem profecias doces e gostosinhas, né? E outras, se farão passar pelo próprio Cristo, né? Ou seja, sem pudor nenhum de usar nomes nobres em vão. E alguns farão até grandes prodígios, né? Ou seja, alguns vão estar usando fenômenos de causa desconhecida, que é, claro, eu chamo isso de efeito caramuru. Não sei se vocês lembram dessa historinha, né? Eu vou contar. Ou então podem usar a aplicação de uma lei da natureza que ainda é desconhecida, mas as pessoas não sabem que
que ela existe e fica achando que é algo sobrenatural, achando que, para ser profeta, você tem que causar prodígios, né? Prodígios fenomenológicos, né? E o que é o efeito Caramuru? O efeito Caramuru, acho que vocês devem lembrar dessa historinha. Quando os bandeirantes começaram a invadir o Brasil e a dominar os índios e acabar com a cultura indígena, que na realidade acabar não é bem a ideia, né? Mas eles nem sabiam muito bem o que é esse povo que não era nem negro nem branco, era meio vermelho e que ainda por cima não obedecia, né? Que índio não obedece, né? Ninguém conseguiu escravizar índio até hoje, né? É interessante isso. Bom, e o que aconteceu? Um bandeirante, que eu não lembro o nome dele, queria fazer um negócio com os índios e ameaçou os índios que se eles não obedecessem, ele botaria fogo na água. Então ele pegou um pouco de álcool, que os índios não sabiam que era álcool, achava que era água do rio, ele colocou assim num lugar e botou fogo. E aí os índios chamavam ele de Caramuru, que parece que Caramuru acha que quer dizer Deus do fogo, coisa parecida. Isso é um falso profeta, certo? Que é você usar de um fenômeno para ganhar a atenção de algumas pessoas e elas te obedecerem cegamente, ok? A gente pode, às vezes, até imaginar, né, que falso profeta é uma coisa de religioso, né, de pastor, né, de orador espírita, né, que tem gente que se diz espírita para vender balagandã, né, ou para fazer a buenadicha e cobra, né, ou não cobra, mas aceita as doações, né. Aí eu fico imaginando, não é só aí não, tá? Não é só no meio religioso que existem falsos profetas. Existem falsos profetas tecnológicos também, ok? Que usam da tecnologia para te convencer de certas coisas a respeito do consumismo, tá? Eu até tenho um texto, vou ver se eu consigo colocar na internet, que foi um professor nosso que escreveu, ele leu isso na formatura de uma das turmas que a gente era professor também lá da faculdade onde eu me formei e dei aula, em que ele falava sobre a questão do capitalismo, não no sentido anticapitalista, mas como você poderia ser engolido por ele como se fosse uma religião. Eu não lembro muito bem as analogias que ele fazia, mas era muito interessante, em que ele falava que o Deus era o Deus chamado capital e que havia templos, né, em que os homens iam lá adorar. E um desses templos era o shopping center. E que as pessoas gostariam de ter santinhos, né, desse shopping center ou desse capital. E que aí surgiram os tablets e os celulares que você acabaria acessando facilmente o templo à distância e poderia fazer o seu dízimo a esse Deus chamado capital no shopping center e algum anjo entregaria para você a encomenda que você escolheu. Ele faz uma analogia mais bonita do que essa, tá? Mas, porque ele era mais poeta do que eu, o professor William Kenzer. Mas hoje a tecnologia também pode ser usada para te enganar, né? Em todas as áreas. Não só, quando a gente fala de tecnologia, a gente acha que é propaganda e o marketing. Também, talvez principalmente. Mas a propaganda e o marketing também é usada para gerar opiniões e depois você acreditar naquilo, repetir aquilo sem refletir e não perceber que está sendo enganado. Porque aí eu pergunto assim, se todo mundo está sendo enganado, ninguém sabe que está sendo enganado, quem é que está sendo enganado? Ninguém, né? E a mídia, propaganda, o acesso à informação, nós estamos conversando até com o Maurício agora, são tantas informações, ele até me falou que hoje a gente recebe informações, o Maurício me falou, ele está aqui, ó, vocês não podem ver, ele fez tchauzinho para vocês, que ele disse, hoje em um dia a gente recebe informações que uma pessoa na Idade Média demoraria a vida inteira para receber. Então eu fico imaginando o quanto que a gente não tem que filtrar de falsas profecias que a tecnologia nos bombardeia a mente. De a gente ficar só com a essência das coisas, né? Por isso que eu digo, a falsa profecia pode vir a galope através da tecnologia, ok? Então lembrando, os falsos profetas são numerosos, tem bastante, né? Vivem brigando entre si, certo? Vão conquistar as pessoas pela sedução, ou seja, vão falar o que as pessoas gostam de ouvir, né? Que é doce, que é gostosinho. E também poderão se passar por pessoas importantes, até se possível pelo próprio Cristo ou o próprio Deus, né? E vão fazer grandes prodígios. E esses prodígios são ou porque eles dominam algumas tecnologias que nós não dominamos, ou são realmente prestidigitadores, né? Conseguem fazer algumas coisas que você fica achando
que é milagre. E não se admirem que em algumas religiões, inclusive no próprio meio espírita, existem as pessoas que são, como é que é o nome disso? Esqueci. Que fingem que estão curando pessoas, né? E aí dão a ideia de que isso é porque a pessoa precisa saber, precisa ver que está acontecendo alguma coisa. Não precisa, né? A gente até entende como as pessoas mais simplórias podem achar que precisa ver sangue, né? Que precisa ver pedaço de moela saindo de dentro dela para ela poder acreditar que foi operada. Eu até entendo isso em termos de eu querer ajudar dentro da simplicidade da pessoa, mas eu não estou fazendo isso para a pessoa. Normalmente eu vejo as pessoas que usam esses maneirismos para se promover, né? Para aparecer, para chamar a atenção e criar adeptos ou coisas parecidas. O verdadeiro profeta é aquele que cura, né? Ou aquele que ajuda, saneia e sai de fininho, como nós vamos ver como fez o profeta Jeremias, né? Ele vai, ele faz e passa. Ele não fica nem esperando elogio e nem esperando reclamações. Por quê? Porque o elogio pode te perder pela vaidade, ele vai te envaidecer. E a reclamação pode te desmotivar, né? Porque às vezes as pessoas reclamam por vários motivos, porque você não fez exatamente o que ela queria. E o profeta não vem fazer o que as pessoas querem, ele vem trazer a boa nova, ele vem trazer uma notícia. E muitas vezes essa notícia não é gostosa, né? Às vezes a notícia é uma notícia do tipo assim, precisamos mudar de comportamento. Ah, mas isso incomoda. Mas aqui está dizendo que se você não parar de roubar cavalo, o seu intertrigo, a sua micose da virilha não vai sarar. Mas eu arranjo uma pomada para cuidar da minha micose, mas eu não vou parar de roubar cavalo. O seu Deus não é muito legal não, viu? Bom é esse Deus aqui, ó, que me fez a pomada e que me curou a virilha. E eu continuei roubando cavalo. E vou troteando para o inferno, como a gente fala, brincando, né? Para o meio do inferno com um cavalo e a minha virilha cheia de pomada, né? Então, cuidado. A ideia dos falsos profetas é saber discernir quem são, ok? Vamos para o nosso segundo intervalo e a gente volta já já, porque também tem falso profeta no plano espiritual. Até lá.